estar dando aula, né? E, e dar aula é compartilhar e socializar o conhecimento, né? E a gente precisa estudar muito, porque sempre tem um aluno que sabe mais que o professor. Esse é um problema muito sério para a gente baixar o nosso tupete, o nosso egão e não se achar, né? Então, eu agradeço, boa noite a todos, é um prazer muito grande. Eu queria iniciar falando, né, que existe muito material, um construto de muitas teorias, teorias maravilhosas, né, pesquisas, mas essas teorias e essas pesquisas e todo um arcabouço teórico-metodológico não se mantém por muito tempo em ciência, né? Os paradigmas são renováveis permanentemente, aquilo que a gente tinha como uma verdade relativa de ponta muda, e eu hoje vou aproveitar esse momento para reconhecer, né, que tem muita coisa nova em andamento, em pesquisa, principalmente em neuropsicologia, em neurociência, né, sobre estruturas de córtex pré-frontal que acaba com as nossas teorias moralistas, filosóficas, científicas que ficaram para trás. E eu vou me dar ao luxo de iniciar dizendo que eu escrevi sobre prevenção de recaída, junto com o Pérez, esse manual que foi colocado aí, mas isso é só um arcabouço teórico, metodológico, que já tem muitas mudanças, a gente não teve tempo de rever. Essa apostila aqui que eu elaborei também depois das aulas com o Paulo Knapp, né, que foi o nosso professor na pós-graduação na PUC em 2001, a própria vinda do professor Alan Marlatt, que é a autoridade, o psicólogo americano que escreveu Recaída, o Tratado de Recaída, né? O Marlatt, quando escreveu, deu algumas pinceladas, né? Falando de algumas estruturas de córtex pré-frontal que a gente chama de função executiva superior, que são atributos da consciência muito importantes, como autorregulação das emoções, controle inibitório, tomada de decisão. Tem pesquisa hoje, né? E aqui eu me lembro do Aislan, que está fazendo doutoramento na Universidade de São Paulo, e estão estudando especificamente tomada de decisões em transtornos por uso de substância, né? Uma pesquisa muito interessante que vai fazer a gente repensar tudo que a gente tem de teoria, né? Quando eu escrevi, né, comecei escrevendo sobre um tratado, né, sobre recaída como erro evitável, nós não tínhamos essas pesquisas novas relacionadas a funções como memória de trabalho verbal, memória de trabalho não verbal, poder inibitório, autocontrole emocional, autocontrole de regulação aos ambientes e às situações. Isso não tinha ainda essas pesquisas, né? Então, muita coisa que eu escrevi foi sobre o ponto de vista de experiência clínica e que hoje eu não tenho tanta certeza mais que nós estávamos certos, né? Mas era o que a gente tinha. Então, eu vou trazer o quê? Um apanhado do que a gente tem até hoje, né? Uma revisão bibliográfica, né? E do conhecimento, e depois falar da questão do psicodiagnóstico. Os psicólogos estão trabalhando na questão da neuropsicologia. Existe todo um movimento de pesquisa nas universidades chamando psicólogos para serem psicodiagnosticistas, para terem muita habilidade em avaliação psicológica, que é o métier, né, da psicologia. Eu estava estudando psicologia, estava no quarto ano, e eu fiz essas disciplinas todas, avaliação psicológica, psicodiagnóstico 1, 2, a psicopatologia das dependências, né? Mas eu me afastei de novo por contingências pessoais, mas eu ali nas aulas eu já tinha essa sacada, né? Opa, vamos ter que rever tudo que a gente coloca como, por exemplo, esse manual aqui, né? Tem 12
planilhas sobre lidando com emoções negativas, lidando com lazer, lidando com trabalho. Tudo isso é mais ou menos diagnóstico do que a gente já sabe que pode acontecer, só que a gente não sabe ainda elaborar planos terapêuticos ou avaliações psicológicas para fazer o diagnóstico de outras comorbidades, né? Por exemplo, o que mais aparece em pacientes que não conseguem manter a abstinência são estruturas de córtex pré-frontal de impulsividade, que é falta de autorregulação, de poder inibitório, né? São pessoas que não conseguem tomar decisões em situações onde eles não fazem a autorregulação emocional para a convivência de ambientes e relações que são necessárias de regras. Então, veja, como a gente trabalhou cheio de preconceito, cheio de moralismo, cheio de processos de uma religião que não é esse o papel, a teologia tem outro papel, mas a gente acabava inserindo uma visão religiosa, filosófica, moralista, né? E hoje a gente está tendo que rever que tem uma coisa chamada córtex pré-frontal, né? E que a questão do uso de substância fundamentalmente é uma questão de alteração dessas funções executivas nobres, né? Como, por exemplo, autorregulação positiva, a questão do controle inibitório, tomada de decisão com pacientes em situações graves, autorregulação emocional, que é quem dá o comportamento final, né? Os diagnósticos comórbidos em dependentes químicos, que é muito negligenciado. A gente vê, por exemplo, um índice muito alto de pacientes dependentes químicos com transtornos do humor, do espectro do humor, né? Então, o paciente faz um quadro de hipomania, que é uma hipomania, uma euforia mais leve, e que a sociedade não percebe, e ele fica vulnerável para lidar com contexto onde gatilhos disparam, né? E outra coisa, a questão do uso de substância está relacionado a memórias impactuadas de vivências afetivas, com repercussões enormes de sensação de gozo que a substância proporciona, que é em cérebro límbico. Então, a gente precisa rever tudo isso que a gente está utilizando como método para tratar dependentes químicos sem minimamente conhecer diagnóstico e diagnósticos comórbidos, né? Quase 80% dos pacientes que vão fazer quadros de transtorno por uso de substância têm diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e da hiperatividade. E quem tem TDAH tem 50% de chance de também ter transtorno do humor bipolar, ou ser do espectro do humor. Ou pode ter quadros ansiosos, comórbidos, junto com transtorno de humor, com TDAH, né? Então, veja, nós estamos muito longe de ter realmente uma intervenção mais fincada em tecnologias do conhecimento, né? E lembrar que o conhecimento científico ele é relativo, ele é de ponta, é o que tem no momento, e a gente, infelizmente, a gente tem pouquíssimos profissionais, inclusive da psicologia, da medicina, da psiquiatria, da enfermagem, do serviço social, de todas as outras profissões que trabalham, né, multidisciplinarmente com os dependentes químicos, que não sabem psicopatologia, nem a psicopatologia geral dos transtornos mentais, e muito menos a psicopatologia da dependência química, que inclui muitos transtornos mentais comórbidos. Hoje, né, em 2001, a gente já desconfiava que transtorno por uso de substância não era transtorno primário, mas não era possível nem falar disso. Eu lembro de uma clínica que eu trabalhava junto com um grupo de profissionais, eu já tinha saído da pós-graduação, já tinha tido aula com as maiores autoridades do mundo e as autoridades brasileiras, né? Desde o Alan Marlat, o Nicastro, o Sérgio de Paula Ramos, esse grupo inteiro de pesquisadores brasileiros, né? Que naquela época já falava, olha, não pode deixar passar avaliação psicológica e diagnóstico psiquiátrico de comorbidade, porque isso tem uma repercussão muito grande no fracasso da manutenção da abstinência. Mas as clínicas não aceitavam, e clínicas médicas, hein? Eu não estou falando de modelos psicossociais, que eram as comunidades terapêuticas, e elas não têm esse papel, né? Porque é mais uma abordagem psicossocial, de equipe mínima para poder ajudar esses pacientes e não receber pacientes muito graves, né? Tinha um fenômeno, há 15 anos atrás, já tinha um fenômeno
de expulsão de pacientes de dependentes químicos, de comunidades e de clínicas, porque a visão era, não, esse cara não quer se tratar, esse cara é um doido, ele não está afim de nada. Paciente cheio de comorbidades que não dava conta nem dele, ele não conseguia nem seguir as regras internas, afetivas, quanto mais uma regra, né, instituída, que muitas vezes sem razoabilidade nenhuma. Né? Então, hoje eu aproveito para fazer o meu pedido de desculpa, né, de toda a minha ignorância, que na época era relativamente um conhecimento, né, e que o fracasso era muito grande. Né? Então, eu começo dizendo, eu escrevi sobre recaída como erro evitável, e no meu material tem lá o que é recaída, o que não é recaída, né? Aqui a própria abordagem do Alan Marlat, do Paulo Knapp, esses manuais todos, eles ainda não davam atenção especial à avaliação psicológica, à avaliação neuropsicológica e psiquiátrica, e ver que pacientes, por exemplo, com transtorno do déficit de atenção, e que passam batido o diagnóstico e com transtorno de humor e outros transtornos de personalidades, eles vão ter muita dificuldade para ficarem abstêmios, até porque o transtorno dele não é dependência química. Nós achamos hoje que a própria dependência química é uma comorbidade de outros transtornos, é o inverso. Não se sustenta mais a ideia de que dependência química é um transtorno primário e que as outras comorbidades, como os outros transtornos psiquiátricos, é quem são comórbidos, é o contrário. A gente hoje tem certeza quase que absoluta, relativamente de ponta, de que dependência química, transtorno por uso de substância, não se sustenta mais como transtorno primário, ele é um transtorno comórbido de outras patologias que a gente não dá a mínima atenção, até porque nós não fomos preparados na universidade para isso. Né? Agora que está vindo as pesquisas, né? E eu queria iniciar falando isso. Né? Quando a gente olha para a apostila, que eu e o Péricles, muito mais o Péricles, né? O Péricles tem uma capacidade de anotação, de agenda e dos grupos da gente. O Péricles acompanhou quase 10 anos. Os seminários que a gente fazia, ele tinha data, onde foi, o horário, o tema, e tudo isso ele fez. Eu só sabia que ele anotava, mas muito do que eu estudava. Né? E aí a grande contribuição desse manual que foi ofertado para vocês, tem coisas, mas hoje, com os achados novos e as pesquisas em neuropsicologia, em neurociência, em outras estruturas de córtex pré-frontal, como funções executivas superiores, a gente vai só saber que é desse jeito porque não tem um plano terapêutico adequado para atender pacientes com essas características. Né? Quando a gente pega os 13 princípios efetivos do NIDA, que é o Instituto Americano de Tratamento, um dos princípios é: nenhum paciente é igual. Portanto, um plano terapêutico genérico, como é hoje adotado nas clínicas e nas comunidades, não respondem às necessidades de todos os pacientes. E, normalmente, a gente manda ou dá alta administrativa para esses pacientes, dizendo que a incompetência é dele, não nossa, de não saber lidar com essas questões que hoje está sendo apontada. Né? Imagina a gente fazer uma avaliação psicodiagnóstico e identificar, né, no paciente impulsivo essa ineficiência no que diz respeito a controle inibitório, porque vai do córtex, vai para o cérebro límbico, e do cérebro límbico o impulso não passa de novo pelo regulador, que é em córtex pré-frontal, pelo autocontrole, pela revisão daquilo que pode, o que não pode. Memória de trabalho verbal, que é a voz da mente que diz: olha, não, você já passou por isso, não deu certo. Aí a memória de trabalho não verbal, que é o olho da mente, mostra na memória o fracasso do que ele já fez anteriormente, agindo dessa mesma forma, mas ele não consegue porque ele é disfuncional. A memória de trabalho verbal e a memória de trabalho não verbal não funcionam em quem tem TDAH, em transtorno de déficit de atenção e da hiperatividade. E o paciente tratado, Rubens e todo o grupo que está participando, nós temos, acho que, 15 pacientes que foram dados como irrecuperáveis. Quando a gente começou a montar uma câmara de diagnóstico, né, por isso que eu fui fazer psicopedagogia e voltei a estudar psicologia para entender mais, esses pacientes tinham TDAH clássico,
e eles não conseguiam absolutamente parar de usar droga, que era impossível, e não tratavam essa questão da impulsividade. Então, era um fracasso na manutenção da abstinência. Após diagnóstico, tratamento correto, com intervenções corretas, né? Hoje a gente tem o manual da terapia cognitiva para o paciente com TDAH e o manual da terapia cognitiva para o terapeuta que trabalha com portadores de TDAH. A gente tinha grupos específicos para isso com esses pacientes. Quase todos esses pacientes hoje estão bem, reorganizaram a vida e continuam se tratando. E todos foram dados como irrecuperáveis, né, com TDAH. E outros transtornos, transtornos ansiosos, transtornos de humor grave, né, quadros de pacientes com transtorno de humor do tipo 1, que é o transtorno eufórico, maníaco, né? Esses pacientes têm muita dificuldade. O transtorno disfórico, né? Os transtornos ciclotímicos, que o paciente está muito mais deprimido, né? As emoções pessimistas, uma ruminação, a vida não presta, o mundo é ruim, eu não sirvo para nada, tudo de interpretação e de pensamento e de emoções negativas. Esse paciente, se não for tratado sobre o ponto de vista médico do cérebro, com terapia específica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma psicoterapia de evidência hoje, ele não tem chance, né? Então, tudo isso a gente está revendo, de certa forma aliviado, né? E a pandemia, no meu caso, me deixou em casa para eu ler mais, para eu pesquisar mais. Eu não estou mais direto em clínica, que eu não tomei a segunda dose, mas eu estou aproveitando esse momento, né, com esse tema para dizer de que a gente precisa preparar muitos profissionais. E eu, conversando com o Rubens, falei da importância da socialização do conhecimento através do trabalho dele aí no Instituto e formando novos profissionais, né? A gente tem aqui em Curitiba pessoas estudando muito. O Aislan é psicólogo, é um professor, né? Ele está fazendo doutoramento e o trabalho dele é em cima dessas coisas todas, né? Então, é uma pessoa que vai trazer uma contribuição à tese de doutoramento dele muito grande, né? E o pessoal que está realmente estudando essas coisas. Então, eu queria estar trazendo isso inicialmente, né? E começar mostrando aqui, está lá no manual que nós escrevemos, que a gente compilou, né? Dados científicos mais relevantes sobre o desastre do tratamento. 70% das recaídas elas ocorrem 90 dias após o internamento ou período de abstinência, né? Então, veja, 3 meses, 70% recai. De 10 pacientes, só 3 conseguem ficar abstêmio. Tem alguma coisa errada com os modelos, com as intervenções, com as tecnologias que são adaptadas, né? Depois, a gente fala do ciclo de 3, né? 3, 6 e 9. Né? Nos primeiros 3 meses, 70% recai. O segundo ciclo de 6 meses, né? Quase 50%, 55% recai. E o último ciclo dos 3, que formam os 9 meses, né? É em torno de 35%, 30% recai. Então, a gente já desconfiava que tinha alguma coisa muito difícil de entender, né? Por que esse fracasso tão grande, né? E aí, o que é que tem de pesquisa atual hoje, né? Por exemplo, estudos de meta-análise na Europa, né, com pacientes dependentes químicos, eles já identificaram a primeira situação, né, de pacientes que conseguem ficar 2 anos abstêmios, né? Eles têm uma tendência, né? Por isso que a gente fala, o tratamento minimamente é 24 meses. A gente já falava meio intuitivamente, a gente não tinha certeza, a gente observava clinicamente que os pacientes que passavam esses 3 ciclos mais difíceis, que é 3, 6 e 9, eles espichavam a abstinência deles, eles aderiam ao tratamento, eles começavam a ter uma história de manutenção da abstinência. E à medida que iam avançando, né, 1 ano e 4 meses, quando completavam 24 meses, parece que havia, não, parece não, já está estudado, né? O córtex pré-frontal e hoje a questão da neuroplasticidade do cérebro, né?
com os neurônios criando novas redes, novos caminhos, eles vão recompondo essas funções executivas superiores, como autorregulação emocional, controle inibitório, né? Tomada de decisões menos impulsivamente. Então, eles observavam, é um estudo de meta-análise em pacientes na Europa, né? Quem consegue ficar, quem consegue primeiro passar por esses primeiros 9 meses e está com uma agenda de rotinas úteis e protetiva bem elaborada por um profissional que entende, com todo um programa terapêutico, né? Onde ele precisa cumprir com uma série de tecnologias que muitas dão certo, mesmo com pacientes com transtornos do impulso, ou com transtorno de personalidade, ou do espectro do humor, do espectro ansioso. Mulheres têm muito a ver com os transtornos alimentares, muita mulher vai usar substância, principalmente cocaína e crack, como com um transtorno alimentar, anorexo ou bulímico, anteriormente ao uso de substância, como uma forma de se automedicar. Esses tratamentos, eles ampliam quando passam, né? E esse é o primeiro achado. Quem consegue ficar 2 anos, né, abstêmio, ou ter algumas escorregadas ou alguns erros de cognição na interpretação de eventos e de emoções negativas, e o humor, 35% das recaídas no estudo do Marlatt e Gordon fala que são o que mais derruba o paciente, né, ou faz ele entrar no efeito EVA, que é uma sigla que o Marlatt usa, que é efeito de violação da abstinência, está relacionado a humores negativos, a transtorno do humor, faz uma ciclagem de humor e muitas emoções negativas o paciente acaba não dando conta. E isso tem a ver com transtorno de humor, né? Tem a ver com emoções muito negativas sobre o ponto de vista de vivências afetivas da história do paciente, né? Do seu temperamento, da sua personalidade, que está relacionado a essas características antes do uso de substância, né? E o outro fator, que também é uma descoberta e que eu fiquei muito feliz com tudo isso, não é uma felicidade patológica, o outro fator é a família. A família que consegue, né, monitorar o paciente e aplicar a agenda de rotinas úteis e protetivas que a gente elabora, né, com restrições dessa agenda, né, com uma série de restrições, uma agenda fechada nos primeiros 3 meses, depois um pouco mais flexível se o paciente passar sem recaída, nos outros 6 meses, aí abre um pouquinho a agenda, no 9 meses, dependendo, abre, né? Depois eu posso falar, se der tempo, do que é uma agenda de rotinas úteis e protetiva, efetiva, eficaz, eficiente, né? O que dá resultado. Eu tenho uma boa experiência, porque nas clínicas eu fazia isso, né? Eu chamava a família e organizava a agenda de rotinas úteis para poder dar alta. E era a grande crise do paciente quando a gente apresentava essa agenda de rotinas úteis e protetiva e uma agenda fechada, ele esperneava. Aí a gente já sabia se o paciente estava bom ou não, né? A clínica, o programa terapêutico da clínica, o que é que faz? Monitora comportamento e adequação social e regras. Então, a maioria dos pacientes vão bem no internamento, tudo monitorado de manhã, de tarde, de noite, né? Quando sai, ele não tem monitoramento fora, ele tem que dar conta da vida, né? A gente brinca que o tratamento é fora, né? A família entra aí, e nessa pesquisa na Europa, uma pesquisa de meta-análise, vê que a família, quando começa a fazer o monitoramento do paciente para ajudá-lo sobre o ponto de vista de autorregulação emocional, fechar a agenda, acompanhar, levar o paciente para o tratamento, para a terapia, para os grupos, né? Para tudo aquilo que a gente organiza, o medicamento na hora, evitar, né? Pessoas, lugares e hábitos da ativa, tudo isso é importante, funciona. Mas não é isso que determina se o paciente vai fazer a manutenção da sua abstinência e vai passar esses 2 anos sem ter nenhuma escorregada, nenhum lapso, né? Então, tudo isso é coisa nova, né? Que a gente está estudando e revendo quanto a gente não tinha nada muito concreto sobre o ponto de vista de tecnologias de ponta, tecnologias científicas, de instrumentais técnicos, metodológicos que de fato pudessem ajudar o paciente a aumentar a sua aderência, passar desses 3 ciclos dificílimos e até até os 2 anos, e aí com toda a recomposição, né?
o problema do uso de substância é a desagregação das funções executivas superiores que ela faz. Álcool explode neurônio, álcool explode emoção, explode autorregulação, explode autocontrole, explode a capacidade de tomada de decisões, a impulsividade, tudo piora com substância. Um cérebro alterado com substância é um desastre, né? Então, tem esses estudos falando de neuroplasticidade do cérebro. 2 anos, o cérebro começa a recompor e reorganizar as funções executivas, como memória de trabalho não verbal, memória de trabalho verbal, autocontrole inibitório, autorregulação emocional para controle de ambientes e de adaptação, flexibilidade, oscilação conceitual, planejamento, organização. A grande dificuldade é ajudar os pacientes sobre o ponto de vista neuropsicológico, neurobiológico e neuroquímico, né? E a gente ainda estava muito preocupado com tudo que é teoria e com outras abordagens que não dava. A gente, na verdade, negligenciou, porque a gente ainda não tinha essas pesquisas, né? E a ciência é isso, ela vai avançando, e ciência é verdade relativa de ponta, né? Eu acho que eu vou parar um pouco aqui para ver de tudo isso que a gente colocou, o que é razoável, né? Se foi compreensível, se vocês querem fazer mais questionamentos, para aí a gente continuar falando um pouco mais do que é recaída, o que não é recaída, o que é que dá certo, o que é que não dá certo. A questão da agenda de rotinas úteis e protetivas, que a gente tem que chamar a família e trabalhar com ela a psicoeducação sobre esse entendimento, para ela ajudar o que é terapêutico, o que não é terapêutico, né? E ela fazer justamente essa regulação do autocontrole inibitório, ajudando o paciente a ele se regular mais emocionalmente, se adaptar e ficar em cima. Então, duas coisas importantes que foram achadas nessa pesquisa é quem passa 2 anos, a chance é muito grande de reorganizar o córtex pré-frontal e permanecer e manter a sua abstinência. E a família como um ponto fundamental para ajudar, nesse sentido de fazer o monitoramento da agenda de rotinas úteis, elaborada por um profissional, que no mínimo tem que ter a sua formação e ser especialista em dependência química, para estudar especificamente isso. O psicólogo precisa ser especialista em dependência química e família, né? O psiquiatra não basta ser só médico e psiquiatra, ele tem que ter a formação, senão ele não vai entender. Todos os outros profissionais, assistente social, o enfermeiro, o nutricionista, a TO, todos os demais profissionais precisam fazer a formação. Os técnicos em reabilitação precisam compreender, saber do cérebro. Se a gente não souber do cérebro, não vai ajudar em absolutamente nada. Então, até o agente de saúde comunitário precisa entender do cérebro, né? Quanto mais quem vai ser um técnico, um monitor, ele precisa entender, porque senão fica um programa extremamente moralista, desrespeituoso, duro, com intervenções moralistas que não se sustentam, com intervenções em nome da religião e da teologia, que não é isso, né? A gente tem o maior respeito por tudo isso, o processo da espiritualidade ajuda muito, mas como complemento, mas tem coisas anteriores, e não é isso que a maioria das religiões sérias mandam, né? O paciente parar de tomar remédio, não procurar profissional, não é nada disso, absolutamente. Mas a gente precisa, então, começar a ver essas pesquisas novas e ver como é que a gente pode melhorar para, no mínimo, perceber, né, que pacientes que não se recuperam são pacientes com transtornos gravíssimos que precisam ser feitos, e a avaliação psicológica, o psicodiagnóstico que cabe ao psicólogo e ao médico com os diagnósticos psiquiátricos elaborar, para a gente poder planejar intervenções mais científicas e mais razoáveis. Então, eu fico um pouquinho aqui aguardando vocês aí. Ô, Plínio, eu vou contribuir aqui com algo, tá? Eu estou com dois pacientes, né? Que saíram de comunidade terapêutica e a gente está nesse tratamento monitorado. Eu atendia a mãe enquanto eles internados. Saíram, aí eu acompanho também
o dependente, né? E com acompanhamento do psiquiatra, o CAPS e a igreja. E um deles, ele está assim no terceiro, indo para o quarto mês, totalmente monitorado, acompanhado pela família em todas as questões. Ele fez 8 internamentos e nenhum desses internamentos, ele conseguiu ficar tanto tempo sem o uso da substância. Então, eu vejo o quanto é importante a questão da família ter esse entendimento. É lógico, sem o entendimento do dependente também não há esse alinhamento, né? Mas é uma forma espetacular de trabalhar, e eles entenderem que um passo a passo, indo para depois chegar nesse tão sonhado 2 anos, onde conseguem ter uma consciência maior. Então, a minha contribuição era essa. Legal, Sônia. Oi, Olá, Gabriel. boa noite a todos. Boa noite. Então é assim, Plínio, eu achei assim muito interessante a questão que você colocou referente à família. Eu quero reforçar isso que a Sônia está falando, né? Porque eu trabalho dentro de comunidade terapêutica na função de monitor de independência química. E eu vejo realmente a importância do papel da família, tanto na questão do tratamento, como na questão de manter, né, a abstinência pós-tratamento. Mas, infelizmente, eu não sei se é por uma questão de cultura, o que acontece. Provavelmente, eu acho que a questão da cultura ela tem um peso muito grande nisso, né? Mas existem muitas famílias muito mais doentes do que aqueles que estão no acolhimento. Então, eu vejo assim a necessidade realmente de ter um programa, né, de tratamento para que possa ser extensivo à família, mas eu acho assim, essa questão da família, por ela ser um pilar, né, uma coluna de sustentação na manutenção da abstinência dessas pessoas que estão se tratando, né, muitas vezes eles fogem do tratamento. Pode ser em função da codependência, né? Eu acredito que a codependência é um fator assim seríssimo que atrapalha bastante o tratamento da família. Tá certo, Gabriel. É isso mesmo. Está com o microfone desligado, Rubens. Rejane. Oi, boa noite. Não, Regiane, fala primeiro, depois eu falo. Rejane, microfone desligado. Rejane, seu microfone está desligado. Aqui. Liguei. Eu queria dar meu testemunho, né? Como triplamente premiada com dependentes na família, né? A importância da gente aprender a lidar com essa situação. Então, na época que eu participei junto com o Plínio, durante vários anos, acompanhando famílias, eu já sabia exatamente qual paciência tinha chance e que não tinha. Via muitas famílias que vinham 1 a 2 reuniões e abandonavam, e poucas pessoas se mantendo. E os que se mantinham eram aqueles cujos familiares estavam continuando seguindo a sua abstinência. Então, eu coloco essa importância da família como muito necessária. Achava importante, nós temos no grupo vários tipos de perfis assistindo essa palestra, né? Eu já vi que nós temos familiares, temos profissionais, temos dependentes. Então, de repente, talvez falar alguma coisa mais específica também para dependentes, né? Também na minha vivência, um outro ponto importantíssimo que eu acho que não podemos deixar de lado é tratar a comorbidade, né? Na minha situação, o Plínio acompanhou de perto,
né? Caso de distúrbio de humor, caso de hiperatividade, quando abandonavam medicação, a recaída era certa. Então, queria reforçar esse aspecto que eu senti na pele. Tá? Boa noite a todos e estou aí à disposição. Legal, Regiane. Gilson? Oi, boa noite a todos, todas. Excelente, Plínio, a explanação. Eu fiquei me sentindo tão pequenininho, porque eu sou assistente social, estou pós-graduando em saúde mental, com ênfase em dependência química. Também sou dependente químico, 12 anos em recuperação, e venho caminhando aí dentro desse ambiente de dependência química há pelo menos uns 10 anos, como monitor, depois como conselheiro, e sempre me incomodou muito essa questão da falta do preparo dos profissionais. E você colocou muito bem, né? Não estou falando só de monitores e conselheiros, eu falo de médicos, enfermeiros, enfim, psicólogos. É muito difícil, inclusive, a gente dar continuidade num tratamento, quando a gente recomenda o CAPS, por exemplo, que deveria ser no centro de referência, né, no tratamento da dependência química, e a gente vê, assim, essa defasagem aí de informação da dependência química. Enfim, mas o que eu gostaria de contribuir com essa questão familiar, que eu tive alguns embates em alguns encontros presenciais antes da pandemia, e durante a pandemia também, nesses encontros online, com a questão familiar. Como eu estou trabalhando há muitos anos já com dependente, tenho uma certa experiência de dentro e de fora, eu procuro, é claro, né, até como assistente social de formação, trabalhar esse vínculo do familiar com o paciente. Mas, assim, quando eu entendo, né, quando a equipe, né, eu falo eu, mas eu falo equipe, pela equipe, quando a equipe entende que já existe um fracasso nesse vínculo, até porque quando eu fiz o meu TCC, foi uma questão que me incomodou muito, da reinserção social do alcoolista, eu falei especificamente do alcoolista, para não estender muito, até porque eu não queria complicar, né, o meu TCC, eu queria facilitar as coisas, por isso eu me restringi a falar só do álcool. Então, muitas questões são construídas durante a exposição do paciente ao uso, que infelizmente corta, né, esse vínculo familiar. E aí eu trabalho muito com essa questão mesmo do paciente, do dependente químico, entender esta questão, né, deixar isso muito claro, e ele trabalhar com esse fracasso de reinserção social na família. Eu acho que eu queria contribuir só com isso. Depois eu gostaria de falar, mas eu vou tomar o tempo. Agora, Plínio, parabéns, viu, pela exposição. Fiquei muito interessado em te conhecer, trocar muita informação com você. Eu vou precisar de você, porque eu tenho um sonho de fazer mestrado, e na minha tese eu quero falar muito dessa questão que você colocou, né, para, claro, contribuir melhor com o ambiente, porque é um ambiente onde eu estou inserido, apaixonado, e espero contribuir com vocês aí nessa questão. Estou aqui em São Paulo, não conhecia vocês, isso foi um dos presentes que eu ganhei da pandemia, foi conhecer esse grupo maravilhoso, o Rubens me aceitou lá no grupo, eu tenho participado e acompanhado, quero esse material que você citou hoje, obrigado, tá bom, pela audiência de vocês, e estou aqui ouvindo, e é isso, obrigado. Helena, por favor. Teu som está desligado, Helena. Isso, ligou. Mas não estamos te ouvindo. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, as campanhas de imunização vão bem. Sem áudio, Helena. Microfone desligado, o som, a altura do som pode estar zerado.
enquanto você se encontra aí, a hora que você encontrar, você chama. Rejane, quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que apertei sem querer algum botão. Eu Tá deixo a bom. palavra para os demais, tá? Enquanto a Leninha não consegue falar ali, Plínio, eu quero só fazer um comentário. Eu participei há um ano e meio, 2 anos atrás, de um evento, e onde o doutor Marcos Bessa comentou, é um psiquiatra, professor da Universidade Federal do Paraná, ele traz uma abordagem e uma informação muito rica para nós, e é saber sobre que é a questão do curso de medicina, a quantidade de horas que eles têm no curso de medicina sobre o tema dependência química, que é assim algo insignificante. Se a gente já percebe isso, uma falha tão grande na academia, imagine fora da academia o quanto que nós precisamos caminhar. Eu não falo só no curso de medicina, no curso que eu fiz, do curso de enfermagem, eu não tive nada sobre o assunto de dependência química. Eu fui conhecer porque eu fui fazer voluntário no antigo Hospital Pinel, na Associação Arco, que era com dependência química, porque meu estágio era em saúde mental, mas tinha ala de dependência química. Então, a gente percebe isso. Tanto Plínio, que nessa pré-inscrição do curso Monitor em Dependência Química, que é quase 300 horas, nós estamos fazendo um curso com 270 horas, nós temos aí 40% de 500 pessoas que são da área de psicologia. Ou seja, querem conhecer mais sobre o assunto, e eu acho isso muito importante, né? Então, só para você perceber, assim, a questão da abordagem realmente é falha, né? A questão do conhecimento, né? De busca pelo ensino na área. Mas é isso, só conseguiu, Heleninha? Faz no chat. Grava um áudio no WhatsApp. Plínio, com você. Então, Rubens, na medicina é uma falha muito grande, né, sobre o ponto de vista da formação do médico, e os transtornos mentais e os transtornos por uso de substância estão incluídos dentro da medicina, né, na medicina biológica. Na psicologia, Rubens, é mais grave ainda. Eu passei pela universidade, né? Por exemplo, na aula de psicopatologia, a gente via assim os alunos impressionados com critérios diagnósticos, escalas de testagem, né? Por exemplo, você não sabia absolutamente nada de psicopatologia, e os transtornos na descrição do DSM-5 e da CID-11, né? Quando está lá descrito dentro dos diagnósticos, né? São transtornos mentais e comportamentais em decorrência do uso de substância. E aí tem 10, 12, né? Então, veja, a gente não sabia nem psicopatologia sobre o ponto de vista dos transtornos mentais. Imagine a psicopatologia das dependências químicas, né? Ou a psicopatologia das comorbidades primárias no uso de substância. Então, por exemplo, Rubens, você não encontra neuropsicólogos, raramente, ou psicodiagnosticistas, né? Que é o psicólogo, e isso é uma abordagem da psicologia, a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico, né? Não tem, Rubens. E assim, normalmente quando os professores vão dar aula e começam a falar de dependência química, é um desastre, porque eles não são especialistas em dependência química. Agora, imagine um professor de psicologia, um médico, né? Um psiquiatra, além de médico, de psiquiatra, e ter a formação. Por exemplo, o Paulo Knapp, né? É um psiquiatra, fez doutoramento, foi viver com o Aaron Beck lá nos Estados Unidos. Ele foi viver lá para fazer a tese de doutoramento dele, né? Então, olha a competência de um profissional desse nível, né? Além de médico, além de psiquiatra,
um especialista em dependência química, como tantos outros que tem na Universidade de São Paulo, né, no Brasil todo, são especialistas em transtornos por uso de substância. Olha a competência, né? Então, a gente vê, agora, na psicologia, é muito deficitário, né? Porque a maioria dos psicólogos não sabe psicopatologia, como a maioria dos médicos e outros profissionais. O psicólogo que tem como matéria-prima da sua ciência e da sua formação, que é a avaliação psicológica, a maioria não quer saber disso, de trabalhar com avaliação psicológica, pouquíssimos, né? Porque são muitos instrumentos, testes, screens, né? E quando se fala de um psicodiagnosticista com formação em neuropsicologia, e além disso ser um psicodiagnosticista, o profissional psicólogo só preparado para fazer diagnóstico, inclusive, né, ajudar os psiquiatras a fazerem diagnóstico. Nós temos um caso, né, vários casos, eu sei de uma psicóloga que só atendia médico, e a maioria era psiquiatra. Porque ela tinha uma competência diagnóstica, ela sabia de psicopatologia mais do que os médicos todos e dos psiquiatras. É uma psicóloga extremamente preparada, uma psicodiagnosticista, e a diferença é que faz isso, Rubens, né? Então, não é só na medicina, que é um desastre, como na enfermagem, no serviço social, na psicologia, e a psicologia aí com essa característica, né? Porque é o profissional competente, quem pode fazer avaliação psicológica é o psicólogo, quem pode fazer testagem psicodiagnóstica é o psicólogo, não é o psiquiatra, nem o outro profissional pode, né? E a gente tem esse buraco. Outra coisa, os estudos avançados dizem que se a psicologia não entrar para a área das ciências, ela se acaba. Vira aí uma filosofia como outras abordagens psicológicas que tem. Então é muito grave tudo isso aí, porque, veja, você fazer o diagnóstico de um paciente que perdeu a vida, e depois desse diagnóstico firmado e o tratamento, o paciente voltar, né? Eu acompanhei pessoas que hoje estão fazendo doutoramento, já fizeram pós-doutoramento, são homens de bem, todos com a vida inviabilizada com crack, a grande maioria. E depois do diagnóstico e o tratamento, essas pessoas retomaram as suas competências, as suas habilidades, né? E cheio de profissionais de alto nível, dependente químico, né? Depois de diagnosticado, tratado e retomando a sua vida normal e a contribuição que eles podem dar quando preparados. Então, isso é muito grave, Rubens. E esse curso que você trabalha tanto para que ele seja realizado, né? No mínimo vai começar a falar dessas coisas para o pessoal ver que tem muita coisa além de 12 passos, além de grupos, além de outras intervenções, né? Existem demandas para profissionais altamente treinados só para lidar com dependentes químicos, que é uma especialidade muito complexa. A psiquiatria é complexa. Agora, os especialistas na área das dependências pegaram um desafio muito grande de lidar com psicopatologias, diagnósticos psiquiátricos e especificamente em comportamentos aditivos, que são comportamentos considerados de comportamentos de exagero pela própria psicologia. Então é muito sério essa questão da formação, Rubens. A formação é quem vai mudar, né, essa questão toda do sucesso e diminuir o fracasso tão grande. Microfone desligado. A Leninha trouxe aqui uma pergunta no chat, ela não está conseguindo fazer a pergunta oralmente. Você poderia citar as comorbidades que levam à recaída, ou as recaídas? Antes de você responder, Plínio, até para dar um tempo de você... Claro, eu sei que você decora aí, mas quando você fala no KNAP, eu me lembro de um primeiro manual que eu li do KNAP, de prevenção da recaída, que eu recomendaria para que todos pudessem ter algo para ser trabalhado junto com dentro da área do tratamento da dependência,
ter aquele manual individual. A Crenve fazia isso com um psicólogo, ele trabalhava, isso aí, ele fazia isso, trabalhava a prevenção da recaída, o passo a passo do indivíduo, quais eram os riscos, quais eram as dificuldades. Mas eu abro um pouco essa janela pensando assim, nós não podemos fazer isso com o cabresto geral para todo mundo. Você tem que chamar a individualidade da pessoa, tem que conhecer a pessoa, qual é o risco daquela pessoa, é o individual, não dá para generalizar e agora vamos sentar tudo nas carteiras e vamos preencher. Né? Não pode ser banal, né? Por isso que é importante o papel de um profissional que entenda o ser humano, que converse com o ser humano, que faça uma ficha avaliatória do risco que ele tem de recaída, para daí começar a trabalhar individualmente. Não dá para você abrir para todo mundo. Né? Eu acho que isso é importante também. Mas vamos lá para a pergunta da Leninha. Quais as comorbidades que podem levar às recaídas? Sim, Rubens, eu vou pedir permissão. Esse manual aqui que eu disponibilizei é quando o Paulo veio dar aula para a gente em 2001 e foi readaptado. Esse manual é maravilhoso. É porque é um manual prático que minimamente atende o que o paciente precisa fazer minimamente. E depois, sim, agora com o novo avanço das pesquisas, da neurociência, de tudo isso, lembrar dessas questões do córtex pré-frontal. Mas isso aqui ajuda muito, Rubens, né? A prevenção de recaída, nesse trabalho do KNAP, ele começa dizendo que o paciente é o sujeito ativo da recuperação. É ele. Os profissionais são só coadjuvantes, né? Outra coisa, além desse manual, a gente tem o baralho do exagero, também desenvolvido com um grupo dele lá em Porto Alegre. São cartas, né, de situações de risco. Aí um grupo, a gente fazia isso na última clínica que eu trabalhei, nós implantamos lá, tanto o manual quanto o baralho do exagero, que é desse grupo de Porto Alegre, né? Esse material tem para comprar em qualquer livraria. Então é assim, situações de risco, aí o paciente lê aquilo, ó, a situação de risco é isso. Aí o outro grupo responde quais são as atitudes protetivas e desautorizativas para aquela situação de risco. Nesse manual que eu deixei para vocês, tem um bloco, Rubens, que já é a parte prática, né? Falando, por exemplo, deixa eu pegar um bloco aqui, vamos lá. Quinta-feira, levantamento de autoeficácia em diferentes situações da vida, né? Aí tem quase 16 situações para o paciente avaliar se ele tem nenhuma autoeficácia, se ele tem pouca autoeficácia ou muita autoeficácia. Quer ver um exemplo? Ó, quando me sinto deprimido e triste e desanimado. Você tem, isso é lidando com emoções negativas, é o que mais derruba. Está tudo aqui. Esse é um presente que nós ganhamos do Paulo KNAP em 2001. E o Arnaldo, que é um técnico em dependência química, é quem foi trazido pelo Sérgio de Paula Ramos para dar aula. O Sérgio aprendia com o Arnaldo, que não tem nem curso superior. Então, esse manual está disponibilizado aí. Sim. Né? E talvez, Rubens, no próximo curso, a gente fazer uma disciplina ou uma carga horária só para trabalhar esse manual. O que nós escrevemos, eu e o Péricles, muito mais o Péricles, é construtos teóricos. Esse aqui é prático, né? Por exemplo, no início fala sobre sinalizadores, situações de risco, o que ambientes, por que é que tem que evitar pessoas, lugares e hábitos da ativa, que isso é da Irmandade de Alcoólicos e Narcóticos, mas aqui a gente explica melhor. As memórias, pensamentos automáticos, gatilhos disparados, tudo isso é trabalhado com o paciente e é organizado com ele semanalmente, dia a dia, né? Estratégia, por exemplo, para lidar com sinalizadores de recaída. É um plano, a gente ensina tudo isso, né, ao paciente. Outra coisa, quando eu elaborei muita agenda de rotinas úteis e protetiva, Rubens. Tinha um seminário na clínica com a família, com os pacientes, que era o pós-alta. E quando eu falava de agenda de rotinas úteis e o planejamento para a alta do paciente, como é que ia ser a vida dele, da hora que acordava à hora que saía, a gente já sabia o que é que o paciente tinha aprendido ou não no tratamento, que era o maior... dava uma confusão. Ele não aceitava a agenda fechada, a família não entendia, né? Não sabia se dava celular, se não dava, se dava o carro, se não dava, se dava dinheiro, se não dava, se deixava sair sozinho com os amigos ou não deixava.
o remédio, se ficava com ele ou não ficava, se tinha que acompanhar as terapias individuais aos grupos de manutenção de abstinência. Tudo isso é tratado na agenda de rotinas úteis e no pós-alta. A maioria dos centros de tratamento não fazem isso ainda hoje, Rubens. Eu faço isso desde a Nova Esperança, lá. Eu já fazia. Uma coisa interessante, né, Plínio, é que você também, o ideal não só trabalhar com o dependente em tratamento, mas a família também, porque o Nicásio fala uma coisa que é muito interessante, que é a família aprender a subir o fundo do poço, para o sujeito não chegar lá no fundo, ou seja, a família conseguiu impedir que ele chegasse lá no fundo através de atitudes positivas, de impedir de sair, de dar a chave, de entregar dinheiro, etc. Então, ou seja, a família já antes vai subindo aquele fundo do poço, o fundo do poço fica mais raso, ele não espera acabar tudo, destruir tudo. Então, assim, é uma coisa que também tem que ser trabalhada na questão familiar. É verdade. Eu tenho 20 seminários, que são 20 seminários psicoeducacionais para a família. É o banho de loja, precisa passar por esses 20 seminários para entender, começar a entender que o transtorno por uso de substância, a dependência química, é um transtorno de longo curso e crônico, e gravíssimo, gravíssimo, né? E aí a família se assusta. Tem algumas famílias que saíam e diziam, não, mas você é pessimista, né? Quando a gente falava do nível de recuperação, da gravidade do transtorno, né? do baixo índice de recuperação. Quando a gente dizia que 70% recaía nos 3 primeiros meses, as famílias ficavam loucas, porque não admitiam o processo de fracasso na manutenção da abstinência, era inaceitável. Então é muito grave tudo isso, Rubem, mas a gente lá atrás já trabalhava, já tinha essa preocupação. Mas retomando então aqui, a questão das comorbidades. Não sei se você conseguiu responder a pergunta da Leninha. Eu vou responder agora. Vamos Beleza. falar sobre as comorbidades mais presentes, né? Ah. Eu também tenho esse manual que foi elaborado pela ABA, da Associação Brasileira do Tratamento das Dependências, né? Em São Paulo, com Laranjeiras, o grupo todo, falando das principais comorbidades em dependência química. Eu posso mandar para a Sônia, porque está em PDF para ela disponibilizar. Mas vamos aqui, são 5 principais, em torno de 5 comorbidades mais presentes na questão do uso de substância, nas dependências químicas, dos processos aditivos, né? Primeiro, o mais comum são os transtornos do espectro do humor, que era a antiga psicose maníaco-depressiva, e depois o transtorno bipolar do humor, e agora entrou nos espectros, né? Uma série de transtornos novos no DSM-5 entrou como espectro. Então, seria os transtornos do espectro do humor, né? Transtorno do tipo 1, do tipo 2, ciclotimia, né? Transtorno do tipo 1 é o transtorno maníaco, o transtorno do tipo 2 é a hipomania, é uma mania menos grave, e os transtornos ciclotímicos, pacientes que fazem oscilação do humor, mas não se encaixa nem na hipomania, nem na mania, né? Isso é muito presente, é o primeiro diagnóstico que precisa ser avaliado. Colado com o transtorno do espectro do humor, o transtorno da hiperatividade, é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Eu também tenho o DIVA-2, que foi um curso que nós fizemos com a psiquiatra holandesa, né? Ela teve há 2 anos atrás em São Paulo, e a gente fez por videoconferência, e tem o DIVA-2, que é um instrumento para psicólogos, para médicos, para os profissionais entenderem, que é o teste do TDAH. São 150 questões da infância e 150 questões da fase adulta. Só se pode fazer diagnóstico em adultos se fechar diagnósticos e critérios da infância. É um manual maravilhoso. Agora já deve ter o DIVA-5, que é com a revisão. Mas eu tenho esse material e posso disponibilizar. E o meu artigo, né, sobre TDAH em adultos, eu faço um apanhado com 5 pacientes
Alguns desses pacientes foram nossos e hoje estão bem. E falando do TDAH em adulto e mostrando que o TDAH, por si só, já é um transtorno devastador. Não precisa nem ter uso de substância. Agora, a maioria das pessoas com TDAH que não são diagnosticadas na adolescência, que agora no manual, no DSM-5, mudou para 12 anos só o diagnóstico, apesar de que já tem marcadores, né, biológicos e comportamentais antes dos 12 anos, que era lá os 7, 8 anos já tem. E o tratamento, esses pacientes que não são diagnosticados com TDAH, na puberdade, normalmente eles vão usar primeiro nicotina, depois maconha e cocaína. É as 3 substâncias mais presentes em adolescentes que vão fazer uso de substância. Então, portanto, tem que descartar de cara o TDAH, que é a segunda comorbidade em quase 80% em quem usa substância, e o transtorno do humor colado. Quem tem transtorno de humor bipolar e quem tem transtorno do humor bipolar tem uma chance de 40% a 60% de ter TDAH e vice-versa, né? Então, os transtornos do espectro do humor, os transtornos do desenvolvimento, o TDAH é um deles, mas tem outros, né? Tem outros transtornos do desenvolvimento. Os transtornos ansiosos, né? Que são muitos dentro dos transtornos de ansiedade. Os transtornos depressivos maiores, que não entra no transtorno do espectro do humor, mas é uma depressão maior, né? Os transtornos de personalidade, e aqui o transtorno de conduta antissocial, ou transtorno de personalidade antissocial, e outros transtornos como personalidade borderline, personalidade dependente, né? É o que mais aparece também, e os transtornos alimentares. Então, esses são os mais presentes. E nessa apostila que eu vou mandar para a Sônia, está lá um tratado maravilhoso, inclusive com os médicos falando, todos esses psiquiatras, e a apostila para quem quiser acompanhar. Eu posso mandar tudo isso. Não sei se respondi, mas que eu lembrei são esses aí. Nossa, bastante situações de transtorno relacionado ao uso de substância, né? Por isso se torna uma situação delicada de se trabalhar, porque você não trabalha só a questão da dependência. Plínio, está vindo uma pergunta aqui do Anderson: como conscientizar a família e o paciente que é necessário um período longo de pós-tratamento? Como você vê os grupos de mútua ajuda nesse processo? É assim, ó, a questão das intervenções e da interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade, é muito importante, porque a questão de transtorno é uma questão muito complexa. Não é só cérebro, tem as questões sociais, tem as questões familiares, tem as questões biológicas, tem as questões psicológicas, né? Então, assim, o que é que a gente observa? Os grupos de alcoólicos e de narcóticos fazem parte da agenda de rotinas úteis e protetiva para a grande maioria dos pacientes, com pouquíssimas exceções. Pacientes com transtornos muito, muito graves, a gente segura um pouco, até para ele não se expor muito, mas são muito importantes. A literatura de narcóticos e de alcoólicos, né, os 12 passos, tem recuperado muita gente, mesmo que a pessoa não admita comorbidades ou outros transtornos psiquiátricos, né, a pessoa não deixa de ter esses transtornos, mas a determinação com que a Irmandade oferece como princípios, como regras, como uma meta para conquistar a abstinência, é tão impactuante do dependente químico que, às vezes, ele fica abstêmio e fica mal, continua mal. Eu fui fazer uma palestra no grupo aqui em Curitiba de alcoólicos, estava lotado a sala, fui falar de comorbidades e alcoolismo. Quando eu acabei a palestra, eu acho que 8 pessoas veio falar comigo e falou: Plínio, eu tenho tudo isso que tu falou aí, que eram os transtornos de humor. E a minha família diz assim: era melhor quando você bebia, porque você parou e continua pior, você agora é um chato, irritado, muda de humor, né? Então, veja, e a maioria tinha parado de tomar remédio, tinha diagnóstico, mas, né, a literatura é muito importante, mas a maioria das pessoas que ficam abstêmias e dentro dos grupos de mútua ajuda, elas sofrem se tiverem outros transtornos, porque elas têm prejuízos na vida dela. Ela está sem beber, mas tem muitos prejuízos. Imagina um paciente alcoolista
do espectro do humor, deprimido, ansioso. Vai fumar que nem um desembestado, vai beber café que nem um... Né? Por quê? Como uma forma de tentar melhorar essa questão do quadro depressivo dele e ansioso, né? Podendo tratar. Já pensou um paciente abstêmio, mas impulsivo, que não consegue fazer manutenção de nada, nem do trabalho, nem da vida, né? A questão do TDAH, independente de químico, Rubens, é um problema muito sério. O cara não mantém emprego, não mantém escolaridade, não mantém casamento, não mantém nada, porque ele está lá e ele tem uma dificuldade de autorregulação, né, de resposta aos ambientes, porque não trata. Está abstêmio, mas a vida desanda, o TDAH por si só é devastador. Então, Anderson, a irmandade é muito importante. E outra coisa, ela incentiva, ela diz, olha, aqui nós não tratamos da parte médica, você tem que procurar o seu especialista. A grande maioria dos grupos da Irmandade tem pessoas muito sérias e que entendem de dependência e que tratam, que tomam remédio, que fazem terapia há 20, 15 anos e que sabem do impacto do tratamento médico, psicológico, né, para ajudar essas pessoas que conseguiram manter a sua abstinência graças ao programa. Mas continua a vida muito difícil, né? Então, é muito importante toda a agenda de rotinas úteis que eu elaboro, eu sugiro que o paciente busque alcoólicos e narcóticos, porque eu tenho uma experiência assim, quem adere à sala, quem adere ao tratamento, aos princípios, aos passos, e começa a fazer o 12º passo, que é, tendo experimentado um despertar espiritual, agora eu vou levar essa ajuda e falar que é possível, que o adicto não está condenado a ser um sujeito aí que a droga manda nele, né? Então, eu sou adepto, eu tinha muita dificuldade em algumas clínicas, porque quando eu encaminhava, eu falava que era para buscar grupo de ajuda, o pessoal não queria, principalmente os psicólogos, né? Os meus quase colegas, porque eu ainda não acabei o curso de psicologia, né? Eles ficavam, mas a sala dá um impacto muito grande, e eu coloco em todas as minhas intervenções, quando eu sou terapeuta de referência de família, e claro, se tiver algum atropelo, a gente segura um pouco, mas a maioria dos pacientes que estão bem, estão ligados a alguma atividade de serviço voluntário e de sair deles mesmos, e a Irmandade de Alcoólicos e de Narcóticos, literalmente, né, vamos usar a palavra aqui, salva, reverte a condição de dor e de sofrimento da adicção, que é uma patologia gravíssima, sem cura, ainda não tem cura. Que bom que a gente tivesse, né, uma intervenção que curasse, mas não tem. Mas eu sou muito favorável, né? Eu sei do resultado do trabalho de narcóticos e de alcoólicos. Muito bem. Alguma outra questão? Alguém quer trazer mais? A gente disponibilizou no chat o telefone da Sônia para solicitar, porque para a gente não ficar mandando um a um, já chamo você, Laureano, um a um e mandando o material um a um, a gente faz o que? A gente disponibiliza nos grupos do WhatsApp que a gente tem, tanto do grupo de estudos como do grupo do curso de monitor. Tá? A gente vai estar disponibilizando esse material, pediram por e-mail, também a gente pode fazer um grupo ali para mandar para várias pessoas. E eu coloquei também, vou disponibilizar mais uma vez aqui, o chat para frequência, tá? Nós fazemos sempre uma lista de frequência, onde é necessário colocar o nome completo, o e-mail e o CPF, acho que é isso. Nome completo, e-mail e CPF, para que a gente possa conferir com a participação de vocês nessa palestra aqui hoje, tá? Então, esses dois avisos principais, que é o pessoal que quer entrar no grupo para receber o material, na verdade, depois pode sair, né? Não é nada obrigatório, não estamos querendo filiar ninguém a nada aqui. O grupo é mais para a gente passar as informações da semana, quem vai estar palestrando nas semanas, falar sobre o curso que vai acontecer, que nós estamos esperando a aprovação do Instituto Federal para ofertar o curso Monitor Independência Química, e também falei aqui da frequência. Sônia, Plínio, por favor.
Então, Rubens, eu acho que é importante eu trazer esse... Desculpa, Plínio. Desculpa Sim, interromper você aqui. O Laureano levantou a mão aqui. pois Desculpa. não, pois não. Boa noite a todos. Eu Boa noite. sou Laureano, eu sou psicólogo e tive até uma surpresa quando eu vi que era o Plínio que estava na aula de hoje, né? Porque eu tive, esses tempos atrás, um paciente que já foi paciente do Plínio, né, na comunidade terapêutica, e daí ele, volta e meia, ele trazia alguns exemplos da fala do Plínio. Daí eu pensei, vou pesquisar quem é essa pessoa. E semana passada eu estava pesquisando sobre o Plínio, né? Achei estava lendo algumas coisas lá, né? E daí quando eu vi hoje, fiquei até surpreso. E outro ponto de afirmação é bem isso, assim, no curso de psicologia, tinha essa defasagem mesmo, o assunto sobre a dependência, e a área que eu fiz o estágio também, que é essa área de avaliação psicológica. Mas, na minha visão, eu tive que escolher entre dependência química ou avaliação psicológica. Agora, o Plínio trouxe que não, que as duas estão juntas. Então, eu vou ter que retomar esses estudos da avaliação psicológica, né? É tudo isso, assim, que faz a gente pensar, né? Essa parte das comorbidades, que a gente vê que na comunidade terapêutica a gente não dá conta de tratar e que a pessoa não dá importância, né? Por mais que às vezes a gente fala tal, ela tenta, né, desconversar, não quer. Outro ponto importante que também eu vejo, que até o Plínio pode comentar mais, é sobre a medicação. Muitos têm medo, não, eu não vou fazer uso de medicação, eu só quero terminar aqui, pronto, acabou. É de pontos difíceis da gente fazer com que a família e os dependentes entendam, né, a necessidade. Muito bem. Mas que coisa boa achar um quase colega meu, psicólogo, com essa formação em avaliação psicológica. Você, por favor, não pare não, vá para adiante e se torne um psicodiagnosticista de alta competência que nós precisamos. Você não vai ter horário para atender o povo. Muito bom. Vou em frente, então. Muito bom, parabéns. Eu fico muito feliz em saber de você aí atuando. São poucos profissionais que aguentam ficar na área das dependências, né? Uma coisa que o Laureano comentou, e a gente teve aqui algumas semanas atrás, a mestre em farmacologia, Rose Hoffman, ela trouxe essa abordagem do tabu que existe entre os dependentes que estão em tratamento e a fala deles quanto à questão do uso do medicamento. Esse eu não vou usar porque é da impotência. A primeira fala dos rapazes são essas, né? Eu não vou usar a medicação porque vai me causar falar o que brocha. Então, assim, é uma fala assim, muito corriqueira, a gente ouve isso o tempo todo dentro das comunidades, dentro da clínica, né? Que eles já têm essa percepção disso. Então, é uma coisa que, né, gera uma certa questão de se afastar do medicamento, porque aí agora estou usando uma medicação psiquiátrica, né? Pô, mas eu só sou dependente. Então, acaba, né, criando todo um tabu em cima da questão da farmacologia. Então, Rubens, a primeira abordagem com o dependente químico e com a família é a psicoeducação. Qualquer transtorno começa pela psicoeducação. É mostrar tudo, dar o banho de loja do que é o transtorno por uso de substância. Eu recebia muito paciente dos psiquiatras e de alguns psicólogos que conheciam o meu trabalho, porque eu tive, na nossa formação, e eu fui fazer mais, continuei estudando, a questão da terapia cognitivo-comportamental, né, como uma psicoterapia de evidência. E a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito o aumento da aderência ao tratamento e ao diagnóstico e à tomada de remédio. Então, tinham pacientes que vinham, ficavam comigo 8, 10 sessões para eu trabalhar toda a psicoeducação relacionada à importância do medicamento, e chamar a família para ela entender, por exemplo, o que era o TDAH. As queixas todas eram por falta
de compreensão de como funciona a questão da procrastinação, por exemplo, no TDAH, né? Então, é muito importante a psicoeducação e seminários, né? Por isso que tem que ter seminário com o psiquiatra, seminário com o clínico, seminários com a enfermagem, seminários com o psicólogo falando, né, de intervenções, de comorbidades, porque o paciente vai receber informação, ele passa por uma clínica no primeiro tratamento e dependendo de onde ele for, ele sai cru, ele não aprendeu nada sobre o que é a crise dele, né? E quando recebe informações de pessoas que não tiveram a oportunidade que a gente teve de cursar um curso superior ou de fazer uma formação, ou participar desses seminários que você proporciona, que a universidade proporciona, Rubem, a formação, e ter aula com professores ou profissionais que se dedicaram a isso, né? Então, isso é muito importante. A psicoeducação é muito importante, né? Em qualquer área dos transtornos, até nas comorbidades clínicas. É super importante. Uma pessoa quando vai tratar o tabagismo, né, tem quase 400 e poucas patologias advindas da nicotina e das 2.440 substâncias do cigarro. Ele precisa saber do impacto clínico na hipertensão, no coração, na artéria, no fígado, no rim, né, em estômago, os cânceres de boca, tudo isso é preciso ser informado. Isso só no tabagismo, hein? As consequências clínicas, as comorbidades clínicas, por exemplo, tem mais de 600 patologias advindas, patologias, comorbidades clínicas no alcoolista. Olha a gravidade disso, né? Então, quando o médico clínico entrava para dar o seminário, ele ia mostrar o impacto do álcool, né, na questão da saúde clínica do paciente. Aí é muito positivo essas intervenções todas da psicoeducação. Mais alguém aí tem alguma pergunta? Cadê o Plínio? Eu estou Tá aqui. aí. Eu acabei caindo, a conexão caiu, de repente ficou todo mundo. Deu um Foi. susto aqui. Verdade, Rubem. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, um prazer. Plínio, nessa questão da recaída, tem diferença entre homens e mulheres? Tem, mulheres são especiais em tudo, até no jeito de usar droga. O pessoal da Universidade de São Paulo não permite grupos de mulheres misturadas com homens. As clínicas mistas é um problema seríssimo, né? Eu trabalhei em muitas clínicas e a última comunidade que eu organizei, a gente levou essa experiência, né? É muito difícil. Elas têm toda uma demanda diferente, sabe? O ideal seria os atendimentos, principalmente de grupos, né? E dar intervenções especificamente para mulheres. Tem o pessoal da ABAD, lá em São Paulo, as especialistas que só atendem mulheres. Eu esqueci o nome, foi uma das professoras que veio dar aula para a gente. Tem que ter um programa diferenciado para mulheres. É muito difícil elas estarem emergidas com as demandas dela com um grupo, né? É como é para pessoas especiais, pessoas com a questão de gênero, as situações todas específicas das diferenças humanas, né? Então, pacientes com transtornos da sexualidade. Esse paciente não pode estar numa sala comum de alcoólicos e de narcóticos, ele tem que estar numa sala de pessoas dependentes de sexo, né? Que são os grupos que tem uma pessoa neurótica que não usa substância tem que estar em neuróticos anônimos, não pode ser misturado, né, com outras. Então, é um dos princípios do NIDA, viu? O NIDA fala que o tratamento não serve para todo mundo, cada um é um e a gente deveria cuidar
com as diferenças, né? Para que as pessoas sejam mais beneficiadas. Em Alcoólicos Anônimos, quando tem pacientes com histórias de vida muito pesadas, as reuniões são na madrugada e fechada. O paciente não pode partilhar alguns contextos da vida dele num grupo normal. Agora, imagine uma mulher, né? Vamos pensar aqui nos transtornos, né? Da sexualidade, os transtornos relacionados a quadros de pedofilia. Como é que um paciente vai partilhar um quadro desse, da sua história, né? Ou de abusadores compulsivos, num grupo misturado com outras pessoas? Dá um problema muito grave, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, né? E a gente orienta, quando chega para a gente, pacientes especiais, de toda a natureza, a gente tem o maior cuidado para estar orientando e, às vezes, não encaminha para esses grupos, porque é muito preconceito. E tem pacientes que partilha com a gente que a gente não elabora direito, né? Tem dia que eu saía do consultório das clínicas e ficava andando 1 hora e meia para sentar minha cabeça e poder voltar para casa, do que eu escutava em conversas individuais. É muito duro, né? Não é duro só para o paciente abrir a vida dele toda e falar das loucuras que é da nossa natureza humana ainda. E o terapeuta escutar tudo isso, né? Tem casos que a gente tem que fazer supervisão o tempo todo para aguentar o tranco, né? Agora, imagina mulheres e com histórias, né, muito pessoais, e a gente de uma cultura machista, né? Você falou uma coisa muito importante, Plínio, supervisão, né? A gente percebe poucos profissionais que trabalham dentro da área, seja da área da psiquiatria, talvez até mais, né, dos transtornos mentais, mas dentro da área da dependência, a gente busca poucos subsídio e ajuda para se manter até bem saudável, né? Me lembro de uma das falas de um paciente que veio para internar pelo uso de cocaína e ele tinha nas costas ali uns 6 ou 7 pessoas que ele tinha matado, né? Então, assim, ele veio contando aquilo que ele começou a usar a droga por conta da depressão que ele estava sentindo, por conta de ter assassinado jovens, né? E ele era um policial, então, assim, aquilo para mim mexeu demais comigo. Enquanto eu não consegui passar aquilo para outra pessoa para me ajudar, eu fiquei com aquele peso, parece que ele jogou o peso em mim. Então, assim, os profissionais também precisam ter o seu grupo ou ter um atendimento individual para também estar bem, né? Eu acredito que isso é importante. Verdade, muito sério. A área das dependências químicas é uma das especialidades da saúde mental mais complexa que a gente pode imaginar. É muito complexo trabalhar com transtorno por uso de substância, porque além dos outros transtornos, que é da condição da pessoa humana, a experiência do ser no mundo, você vem com uma história de substância que piorou tudo. Se a gente já tinha os parafusos soltos com uso de substância, ele pula fora, fica sem rosca. Imagina, né? Então, a área, por isso que tem poucos profissionais, e a vida média da gente é pequena, e a gente tem pelo menos de 3 a 4 períodos que a gente precisa se afastar porque ficou doido. Eu já estou no 3º. Eu fiquei doido 3 vezes. Tive que parar, né? A última eu passei pela experiência que a vida me deu, foi o grande presente de experimentar o que minha irmã falou. Minha irmã é doutora, é uma psicanalista lacaniana, escritora, que ela me dizia o seguinte, reze para que Deus deixe você cair na mão de um psiquiatra bom, porque dependendo, você está lascado. Lasca os psiquiatras, né? Eu, Rubens, passei por uma experiência que eu não dei conta, zerei, né? Eu passei por todos os diagnósticos possíveis, e os piores que tinham. Tomei todas as medicações da psiquiatria, senti todos os efeitos colaterais, e no final o diagnóstico estava errado. Eu fiquei, Rubens, 6 meses no sofá, né? O povo falava, não, você não sabe o que é tomar lítio, um carbolítio. Eu falava, não, mas veja, mas é importante. Rubens, eu tomei uma dose baixa, não dormia, era dentro do banheiro fazendo xixi dia e noite. Fora os outros medicamentos, né, que foram, e tudo numa tentativa de diagnóstico, né? Então,
não é fácil a aderência. E o bom paciente da área da saúde mental, ele não quer funcionar com freio de mão puxado, ele quer funcionar no, no quadro, né? No quadro bom do transtorno, né? Imagina você cheio de energia, e aí o cara te dá um medicamento que baixa, né? Ou você está num quadro eufórico, cheio de ideia, e de repente toma um estabilizador de humor para segurar, puxar o freio de mão, é muito difícil a aderência. Sim. Muito efeito colateral, a maioria dos pacientes abandonam o tratamento por efeitos colaterais e dosagem altas. Inicia-se com dosagens altas. Eu vejo isso há muitos anos. Eu não aguentei, Rubens. Ainda bem que eu tinha 3 psiquiatras que cuidavam de mim. Quando apertava, eu dizia, eu não estou aguentando isso. Ele falou, mas calma, vamos mexer na medicação. Aí mexia, né? Aí o outro dizia, oh, como é que você está com a remédio? Não, isso aqui me deu isso. Ele falou, isso é normal, aguenta, vamos melhorar um pouquinho, né? Então, imagina você ter que passar por toda essa experiência mexendo no seu corpo e sem entender isso. Tem medicamentos, Rubens, que te deixam mal no começo. É muito efeito colateral. Né? E a maioria abandona. Esse é um estudo muito sério com a psiquiatria biológica. Os médicos hoje eles estão entendendo isso, então eles começam com dosagens que não são dosagens terapêuticas. É dosagem de maceteamento do corpo. Né? Eu tomei Concerta, Rubens, por um período. Todo mundo tomava 60, 54 miligramas. O pessoal da Holanda falava, dá para tomar até 120 miligramas. Eu, com 18 miligramas do Concerta, que é o metilfenidato, eu resolvia. Mas no final da tarde, Rubens, tinha uma ansiedade que ficava um buraco no estômago. E aí tinha que tomar um outro remedinho para segurar isso aí. Né? E tantos outros medicamentos que eu tive a graça de passar, porque aí, quando eu abri a boca para falar sobre aderência ao tratamento, eu dizia, ó, deixa eu falar para você o que é que você está sentindo. Os caras achavam que eu era médium, paranormal, clarividente, buena dicha, eu falava, não, eu passei por tudo isso. Já tinha experimentado e sabia o que é de fato, né? Tinha. Eu acho que eu não fiquei sem nenhum remédio que foi testado. Imagine, de neuroléptico a estabilizadores de humor, antidepressivo, o metilfenidato, a tudo que é coisa. Não precisaria, né? Mas se foi necessário, é igual falar assim, eu queria ter usado tal droga para saber o que é para poder ajudar. Não precisa, né? Não, droga não. É um mal droga não é remédio. Droga não é remédio. Droga é um psicoativo que altera e os efeitos colaterais são lascados. Exato. É isso aí. Mas, Plínio, é muito bom ouvir você, viu? Olha, a gente, essa psicoeducação que a gente precisa ter todos os dias, quem quer trabalhar na área, quem quer estudar mais, quem quer ajudar outras pessoas, precisa estar buscando conhecimento sempre. Não dá para achar que basta aquilo que a gente tem ouvido só. A leitura é importante, principalmente leitura científica. Nós estamos aí num mundo que corre atrás disso, né, de conhecimento, e hoje a gente só consegue resultados se realmente nós tivermos domínio desse conhecimento, e ainda assim ficamos de mão, às vezes, atadas, porque não conseguimos ter todas as informações, e às vezes só a informação não basta, você tem que ter a experiência, você tem que ter a prática, você tem que ter o convívio, né? Isso é muito importante. Acho que dentro disso que você tem trazido para nós, tem despertado, né, para que a gente possa buscar mais sobre o assunto, né, se aprofundar mais sobre esses temas, que só faz com que a gente aprenda e possa estar ajudando outras pessoas. Alguém quer colaborar? A gente já está finalizando, estamos indo para o final aqui, porque já estamos com 1h30 de fala e de discussão, está sendo muito bom. Alguém quiser, pode abrir o áudio e falar, ou mandar pelo chat, se alguém mandou. A Sônia, eu acho que saiu da reunião.
algum problema, mas eu já passei o link ali da frequência, o material que o Plínio vai disponibilizar para nós ali, nós vamos estar colocando no grupo de estudos e no grupo de monitores lá, que são os grupos que a gente formou para os futuros alunos, tá? Ainda a gente está fazendo a abertura para quem quiser ter interesse em fazer o curso, pode fazer essa pré-inscrição. Tem um link para pré-inscrição, que é a gente pegar os dados, telefone, e-mail, tem várias perguntas ali para que a gente possa saber de internet, né, se vai conseguir ter suporte, etc., né, pergunta sobre profissão, etc. Então, é mais para a gente saber quem é o nosso público. Dentro disso, a gente sabe que nós temos aí quase 60% de profissionais já formados, a área de serviço social, psicologia é o que mais tem, nós temos da pedagogia, da enfermagem, da medicina, e daí nós temos muita gente de instituições que trabalham com dependência química, né? Eu acho que em torno de 30% são pessoas que trabalham dentro da área de dependência química e temos familiares. Então, para a gente ver o público que é vasto, né? Quando a gente vai falar para um público que é bem diversificado, a gente também tem que entender a metodologia pedagógica aqui, de usar termos que também o pessoal que tem uma não formação na área também possa se apropriar desse conhecimento. Né, Plínio? É verdade, Rubens. E tem muito mito, né, quando se vai falar de recaída, né, e elaborações criadas sem absolutamente nenhuma razoabilidade sobre o ponto de vista de fato científico, né? No material que eu escrevi, como Recaída como erro evitável, tem uma planilha, um gráfico que é recaída não é. Aí eu coloco quase 8 itens do que não é recaída, porque normalmente a gente quer saber o que é, né? O povo acha que recaída é voltar a usar droga, e aí vem todo um conceito moralista, todo um conceito desinformacional, pessimista, né? Que não é razoável nem sobre o ponto de vista do que se estuda, né? Então, por exemplo, Rubens, recaída não é falta de motivação. Está cheio de pessoas motivadas que recaem. Recaída não é incompetência pessoal. Pessoas cheias de competência, mas naquele momento da memória que dispara os gatilhos, os pensamentos automáticos, ela não deu conta, ela não teve aquela competência específica para aquele contexto. Não é falha no tratamento, as pessoas têm esse mito de dizer que dependência química é falha no tratamento, que é falta de aceitação da doença, né? De que não, a pessoa não admite a doença, né? Aí recai. Aí tem uns que diz que recaída é falta de vergonha na cara. Não é. Recaída não é falta de vergonha na cara. Não é começar tudo do zero. Não é pôr tudo a perder, né? Não é uma ocorrência isolada. Ela é unifatorial. Não é. E não é incapacidade de conquistar a abstinência. Então, isso são itens, né, que eu vi durante toda a minha trajetória. E quando eu percebo, né, o meu primeiro entendimento é de que recaída é inevitável. Se a gente corrigir os erros de diagnóstico, os erros de intervenção, os erros de reverência onde você não se protege, né, nada disso aqui se sustenta, que é falta de motivação, que é incompetência, que é falha no tratamento, que é falta de aceitação da doença. Tudo isso que eu acabei de estar colocando aqui não se segura, né? É muito fácil elaborar todas essas teorias a respeito do dependente químico no tratamento. É muito mais fácil do que ir atrás, né, de que, por exemplo, fazer diagnóstico e elaborar um plano terapêutico fundamentado nas intervenções específicas também para os transtornos mentais. E retomando, né, hoje nós vamos chegar logo a compreender que dependência química não é transtorno primário. Aí pode ser que a gente ganhe um rumo diferente, e essa taxa aí de 20% é 3 vezes mais dessa pesquisa da meta-análise na Europa, né, de pacientes que conseguem passar dos 24 meses e a família ajudando, o nível de recuperação triplica, vão para quase 20%. Já é um passo bom, né? Então, a gente não pode perder a esperança, e a gente vai, com o advento aí das novas pesquisas, principalmente da neurociência, né, e da neuropsicologia,
A psicologia tem um papel fundamental, mas ela precisa ir para a área das ciências da saúde, senão ela se perde, ela vai ficar como qualquer outra profissão obsoleta e vai virar ou uma filosofia ou uma ciência aí mais sociológica do que médica, né? Nós estamos tratando de cérebro. Cérebro é ciência da saúde, né? E o problema do uso de substância, primeiro, é a alteração do funcionamento do cérebro. Nenhuma outra teoria cabe antes, Rubem, se a gente não entender. O Naim, que é um neurocientista da PUC, ele dizia: agente de saúde comunitário precisa entender de cérebro. Ele usa agente de saúde. Agora imagine a gente que quer trabalhar com dependência química e o impacto da substância é a nível de córtex pré-frontal, de cérebro límbico, de todas as estruturas de amígdala, de tudo que a gente sabe já de anatomofisiologia e anatomopatologia do cérebro e funcionamento do cérebro, né? Tem que saber do cérebro, senão a gente vai ficar o Plínio comenta isso, pessoal, porque essas áreas do cérebro é que faz toda a modificação do organismo, do corpo, da manifestação, dos hábitos, né, do desejo, do pensamento. Nós tivemos aí um garoto esses dias, numa das palestras, que falou: eu sonho, eu desejo, eu sonho que eu estou fugindo, que eu estou usando droga. Então, assim, são áreas do cérebro que faz com que o corpo movimente-se em busca, às vezes, da própria substância, né, e faz ele recair. Mas perfeito, Plínio. Olha, eu já anotei aqui a tua sugestão de nós fazermos um curso, né, de repente um condensado com informações só para trabalhar a prevenção da recaída. Eu acredito plenamente que isso é fundamental para que a gente tenha subsídios para poder ajudar outras pessoas, né? O curso nada mais é do que isso, né? Poder capacitar as pessoas para trabalharem na área, mas além disso, né, para a gente estar bem, poder, né, ajudar com saúde também, mas importante isso aí, fundamental. Anotei aqui na minha agenda para que a gente possa elaborar, né, uma carga horária maior, com maior contexto de aplicabilidade. Isso, Rubem, verdade. Sônia, por favor, semana que vem, quem nós teremos? Inclusive, complementando, né, o Plínio vai estar no curso, né, para quem não sabe, e também vou comunicá-lo de uma carga horária para ele na prevenção e recaída, certo? Já me adiantando aqui, tá? Falando da questão ali da família, da importância da família, a psiquiatra que vai estar com a gente na semana que vem é Dorejane. Eu não consegui pegar o sobrenome dela, certo? Mas é 31 anos da Adalto Botelho. Hoje em dia, ela atua na comunidade terapêutica também da CRENV, e ela tem um consultório particular. Mas olha o nome da palestra. Ela disse assim: Sônia, o que a família precisa saber? Este é o nome da palestra. Ela tem um entendimento de que nenhum tratamento medicamentoso ou terapêutico, seja ele qual for, vai funcionar se a família não saber como lidar. Entendeu? Então, nem remédio adianta. E olha, o Plínio sabe da minha história, e a Leninha ali, o Rubens, mas eu digo, codependência é algo que tem que ter um curso específico para isso, porque quem vive ela sabe realmente que a recaída é pior do que o uso da substância. Então, na próxima terça-feira, teremos a doutora Dorejane, e eu quero, antes de dar a palavra para vocês finalizarem aí, agradecer muitíssimo ao nosso amigo Plínio, né? E foi um prazer imenso conhecê-lo. Ele já foi meu professor lá no CPDIA, lembra? Nas minhas primeiras formações. Começou em 2005, e eu olhava para ele e dizia assim: meu Deus do céu, onde vim parar? Que doido!
Esse, Eu quero ser igual esse cara. esse Naim que você fala, ele foi meu professor lá também, num curso de transtornos, entendeu? Ele é espetacular. Então, eu digo assim, estamos no lugar certo e realmente buscando novas metodologias para aplicar nessa tão dolorosa caminhada que é do dependente e do familiar. Um ponto muito positivo aí é admitirmos que somos profissionais da área, mas precisamos ser acompanhados. Porque se não formos acompanhados, entendeu? Nós vamos mais rápido do que o Plínio para um internamento. Então, né? Internamento domiciliar, porque a maioria dos terapeutas não tem coragem de ser doidinho, não. Mas é muito importante esse ponto que você colocou, tá? Porque quem não assume essa condição de que precisamos ser cuidados para poder cuidar, adoece de uma forma muito cruel e ainda continua adoecendo mais outros, né? Então, meu muito obrigado mesmo. Eu não sei se o Paulo César ainda está aí, né? Mas é um psicólogo que eu gosto muito. Eu vi ele entrando, né? Então, meu muito obrigado a todos, tá? E eu passo a palavra para o Rubens encerrar aí. Eu acho que a Sônia comentou também algo que o Plínio falou sobre a saúde de cada profissional que está dentro da área, né? Não deixamos de ser profissionais atuando, às vezes até como familiar, né? O papel da família ali, ele está atuando de alguma forma a intervir um problema maior a cometer. E eu falo isso para os meus alunos, quando eu dou aula no técnico de enfermagem, eu falo isso para eles, eu falei assim, não deixem a bola explodir, o balão explodir. Senta com aquele teu colega que você gosta, que você compartilha, e reparta esse peso, né? Tente aproximar, até porque muitas vezes a área da enfermagem é um pouco pesada no sentido de atividade prática, então tem outras áreas de atendimento, de assistência, diferente da nossa aqui, com a realidade da dependência. Então, eu falo para ele assim, converse com o enfermeiro, com a chefia, gaste um tempo para que você possa compartilhar e tirar esse peso que, às vezes, a família vem cobrar da equipe. Então, isso se faz necessário para todos nós. Então, seja você um monitor de uma comunidade terapêutica, um profissional de uma clínica, ou dentro de um grupo de AA, compartilhe com alguém esse peso, essa necessidade, né? Não para falar por falar, mas sim para realmente alguém que possa te escutar e compartilhar para se sentir bem. Bom, eu encerro aqui, mas antes eu quero deixar a palavra com o Plínio para as últimas considerações, e daí eu agradeço, Plínio. Eu só tenho que agradecer por essa oportunidade de compartilhar esse acúmulo de experiências, e todas elas necessárias de revisão. Em ciência, tudo é verdade relativa de ponto. A gente precisa estar se reciclando o tempo inteiro. Quem achar que sabe alguma coisa em dependência química, perdeu-se pelo meio do caminho. A gente não sabe muito nem de outras áreas, agora imagine de um transtorno dessa gravidade. Agradecer por tudo, e o meu boa noite a todos, e por me ouvir e por me permitirem compartilhar essas coisas todas que eu vivi e que escrevi algumas coisas. Muito obrigado por tudo, uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos, sintam-se convidados para a próxima semana, e é um prazer muito grande tê-lo conosco, Plínio, como colega de trabalho, de profissão, mas principalmente como um colega pessoal aí, que a gente já, né, caminhou um pouquinho junto aí, tá? Então, a todos que puderam participar essa noite, espero aí que todos estejam bem e continuem uma noite aí saudável. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.